Números capítulo 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa deles perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante de seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse o Senhor a Moisés: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números capítulo 28. Ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um rim para o cordeiro, no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito.
e 2 décimas de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos nossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e 3 décimas de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para um novilho, 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1 décima de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada e holocausto ao Senhor. 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Servos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será de flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação. No 7º dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxeres oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um éfa para um novilho, 2 décimas para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e das suas libações, servos-ão eles sem defeito. Números, capítulo 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um éfa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode, para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 corneiros de um ano. Servos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3 décimas de um éfa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, e oferecereis 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um éfa para cada um dos 13 novilhos,
2 décimas para cada um dos 2 cordeiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para ofertas pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara.